Bem-vinda de volta, estou muito animada para o episódio de hoje, onde vamos falar sobre glúten e se realmente o glúten deve ser removido da sua dieta. Vamos falar sobre a verdade sobre glúten, grãos, vamos fazer uma conexão se realmente o glúten está a causar os seus problemas de inchaço abdominal, ganho de peso, inflamação no seu corpo. E essa será uma série de 3 episódios. Hoje vamos falar sobre glúten e grãos, no outro episódio falaremos sobre açúcar e se ele realmente é culpado por seu ganho de peso, etc. E finalmente vamos falar sobre laticínios, porque esses 3 grupos são os mais atacados, são culpados por nossa epidemia de obesidade, inflamação, inchaço, problemas intestinais, síndrome metabólica, doenças como diabetes, doenças cardíacas. Então vamos nos aprofundar no glúten e na verdade eu vou partilhar meus pensamentos sobre isso e as conclusões que eu tirei com base na minha experiência, bem como nos artigos científicos que eu analisei. Se você está frustrada com ganho de peso repentino, baixa energia, inchaço, irritabilidade, sono mau, confusão mental desde que chegou aos 40 anos, este podcast é para si. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e eu me dedico a ajudar mulheres com mais de 40 anos a prosperar, ensinando-as a comer, se movimentar e cuidar dos seus corpos. É hora de parar de tentar todas as coisas para perder peso e é tempo de começarmos a dominar o nosso metabolismo e hormônios depois dos 40. Você sabia que eu tenho um programa projetado especificamente para ajudar mulheres com mais de 40 anos a perder peso sem fazer dietas? Meus programas se concentram em aumentar o seu metabolismo. Abordamos os desequilíbrios hormonais, nutricionais, assim como qualquer distúrbio metabólico que possa estar a atrapalhar a sua taxa metabólica. Então, se você quer parar de fazer dietas, realmente ter liberdade alimentar, liberdade energética, se sentir incrível novamente, eu recomendo fortemente que você venha conversar comigo. E você pode encontrar o link do meu WhatsApp nas notas do programa. Deixe-me ajudá-la a sair desse lugar que você se sente como uma mulher de meia idade, pesada, exausta, e começa a sentir uma mulher feroz, energética novamente. Ok, vamos mergulhar no episódio de hoje. O que minhas clientes mais escutaram nos últimos tempos é: por que você não corta laticínio, glúten, açúcar para perder peso ou melhorar um sintoma aqui e outro ali? Isso porque esses alimentos são tidos como pró-inflamatórios e elas geralmente removeram esses alimentos por um tempo e realmente sentiram-se melhor. Algumas já vinham com muito inchaço, problemas gastrointestinais, constipação intestinal, gases, e realmente remover esses 3 grupos de alimentos ajudou. Só que isso cria um cenário na cabeça da maioria delas de que esses alimentos são maus, o que não é verdade. Muitas pessoas dizem que quando consomem glúten ou lactose sentem-se mal, inchadas, um desconforto digestivo, gases, até mesmo fadiga. Mas é curioso porque algumas pessoas também relatam que quando viajam para a Europa, comem queijo, pão, massas, não sentem esses sintomas todos. Isso leva a uma questão importante. Será que o problema é realmente o glúten e a lactose em si? Ou será a forma como estes alimentos são produzidos e processados? A qualidade dos grãos, a fermentação do pão, o tipo de laticínios consumidos? Tudo isso faz diferença sim. Na Europa, por exemplo, muitos dos processos de produção são mais tradicionais. Os grãos não são tão modificados, os laticínios costumam ser menos processados e mais fáceis de digerir. Então, para muitas pessoas, não é que elas sejam completamente intolerantes ao glúten ou à lactose, mas sim a qualidade desses alimentos pode estar a influenciar diretamente em como o corpo delas reage. Isso nos faz refletir. Será que o problema é mesmo cortar tudo ou é simplesmente buscar alimentos de melhor qualidade? E vou compartilhar minhas descobertas consigo hoje. Vou explicar assim qual é o problema com nossos grãos, especialmente o nosso trigo. E vou dar dicas sobre como manobrar a comida que nos chega aqui. E a razão pela qual isso é importante é porque uma das maiores premissas dos meus programas, do trabalho que eu faço, é ajudar a reduzir a carga de estresse do seu corpo. E se você está a ingerir alimentos que estão a estressar o seu corpo, você vai ter sérias dificuldades em aumentar a sua taxa metabólica e, consequentemente, você vai ter dificuldade em perder peso. Meus programas são sobre melhorar seu metabolismo, então você não tem que fazer dietas, não tem que fazer todas as coisas, cortar calorias drasticamente, correr maratonas só para ver a perda de peso. No meu programa você não precisa de nada disso, mas se você está continuamente a comer alimentos que não são benéficos para si, você vai ter dificuldade em aumentar a sua taxa metabólica e ver essa perda de peso, de gordura, essa definição muscular. Isso se você continuar a estressar o seu corpo. Então, vamos entrar nas diferenças.
Porque a maioria dos grãos que tem por aí são problemáticos. Então, a qualidade é muito importante. Eu vou falar sobre isso no final, então certifique-se de ficar até o fim para ver que realmente há uma luz no fim do túnel. Aqui está a primeira razão pela qual a maioria dos nossos grãos diferem dos grãos de certos cantos da Europa, como França, Itália. E eu não estou a falar de todos os países da Europa, nem todos são iguais. Então, a primeira diferença é que nós enriquecemos os nossos grãos. Nós fazemos isso há muitos anos. E há muitos anos que nós começamos nesse processo de refinamento dos grãos. E esse processo de refinamento tira a camada externa do grão, que é muito oleosa e fica rançosa muito rápido. Então, eles se afastaram dos grãos integrais, basicamente começaram a retirar aquela camada externa e começaram a processar. E porque a camada externa carrega tantos nutrientes, vitamina B, vários minerais. Então, quando eles retiram essa camada externa, os grãos ficam vazios, sem nutrientes. E depois eles começaram a adicionar nutrientes de volta. Começaram a adicionar ferro, vitaminas do complexo B, às vezes magnésio, cálcio, zinco, e decretou-se obrigatório enriquecer os nossos grãos. E nem todos os países adotaram isso. França, Itália, Grécia e muitos outros países europeus não aceitaram essas práticas. E seus grãos, embora sejam processados, não são enriquecidos. E aqui está o que aconteceu com o enriquecimento de grãos. E esse é o principal problema. Você pode estar a pensar, mas se eles estão a adicionar nutrientes de volta, isso é uma boa coisa. Bem, não é. Porque, em primeiro lugar, os nutrientes que eles estão a adicionar de volta são sintéticos, são nutrientes artificiais. Nosso corpo não consegue metabolizar muito bem esses nutrientes sintéticos. Há muita pesquisa que apoia isso. Na verdade, há pesquisas que indicam que nutrientes sintéticos em fórmulas, estudos que fizeram em ratos, mostrou que o processo de enriquecimento, na verdade, leva a obesidade, resistência à insulina, diabetes, bem como doenças cardíacas ou desequilíbrios intestinais. Porque as limalhas de ferro, que é o que eles adicionam nos grãos, na verdade alimentam nossas bactérias intestinais. Então, isso não é nada 100% conclusivo, mas muitos cientistas estão aí a pesquisar e a fazer essa correlação entre a epidemia da obesidade e enriquecimento de grãos, bem como outras doenças que estão a aumentar. Na verdade, doença hepática gordurosa não alcoólica também está ligada ao enriquecimento desses grãos. E o que acontece é que nós estamos a consumir muitos desses grãos, dessas farinhas. Pense na nossa dieta. No pequeno almoço nós comemos trigo, que são altamente enriquecidos. No almoço, farinhas, massas, jantar, de novo a mesma coisa. Nos lanches, biscoitos, bolos, enfim. Quando nós olhamos para a nossa dieta, nós vemos que realmente estamos a consumir muito desses produtos enriquecidos. O problema não é consumir um e outro de vez em quando. O problema é que nós estamos a consumir muitos desses produtos e em grandes quantidades. Estamos a consumir nutrientes sintéticos que pesquisas já mostraram que também estão relacionados à obesidade, resistência à insulina. Então, esse é o primeiro problema. A segunda questão é que nós branqueamos nossos grãos. Cloro, bromatos, peróxidos são realmente usados para branquear grãos e provavelmente remover um pouco de mofo e etc. do processamento. Em alguns países da Europa isso não acontece. Na verdade, eles não fazem isso quimicamente. O branqueamento deles não é químico. Isso é proibido na Europa. O que eles fazem é armazenar os grãos em um espaço escuro por um mês e ele passa pelo processo de branqueamento, sem necessidade de pôr esses químicos. Então, eles usam tempo e espaço para fazer o que nós fazemos aqui super rapidamente. E o problema com esse processo é que, com certeza, você não quer alvejante na sua comida, né? Certamente eu não quero. E quando esses produtos químicos são usados, nossas vias de desintoxicação ficam lentas. Nosso corpo tem um mecanismo para desintoxicar. Mas quando mais nós consumimos essas toxinas, esses produtos químicos, mais o nosso corpo vai trabalhar e basicamente estamos a sobrecarregar o nosso corpo. Pode ser a razão pela qual a doença hepática gordurosa está a aumentar, porque estamos a consumir muitos produtos químicos e nosso fígado é o nosso principal órgão de desintoxicação. Ele tem que trabalhar muito para remover toxinas. Então, essa é a segunda diferença. E a terceira diferença é o uso de outro produto químico chamado glifosato. Ele é usado como um agente de secagem nos grãos e realmente aumenta o rendimento. Agora, o glifosato, não sei se você sabe muita coisa sobre ele, mas ele foi banido em alguns países.
e ele foi proibido em jardinagens e coisas do tipo, mas ele é permitido borrifar o glifosato nos grãos. Sim, isso parece uma anedota, mas não é. Estamos realmente a consumir glifosato. E o glifosato foi estudado em camundongos, ratos, e você pode simplesmente pesquisar no Google glifosato e você vai ver muita informação. Ele causa permeabilidade intestinal, o que significa que realmente afeta o intestino. Ele abre o revestimento intestinal e leva a muitos sintomas de síndrome do intestino irritável, etc. E eles fizeram estudos em ratos e realmente nós vemos que muitas doenças estão a aumentar. Essa é outra diferença. Então, eu sei que o glifosato é proibido na Itália e em outros países, mas aqui não é. E essa é uma diferença significativa entre comer grãos europeus de certas partes da Europa e o nosso. Então, essa é a minha conclusão. Eu acredito que esse é o problema. Nós rotulamos glúten como algo terrível, mas os países europeus estão a consumir muito glúten e não têm esses sintomas todos gastrointestinais que nós começamos a ter aqui. E muitas pessoas que têm sensibilidade ao glúten vão para a Europa e se sentem ótimas, mesmo ao comer tudo que comiam aqui. Eu acredito que essas são as três principais diferenças. Eu compartilho isso consigo para lhe educar, mas não é para você ficar obcecada com comida ou extremamente preocupada. Faça as mudanças que realmente forem possíveis, faça escolha alimentos de melhor qualidade que você puder e se dê um pouco de liberdade. Você pode ir ao restaurante, ter uma comida deliciosa sem precisar se preocupar com toxinas, por exemplo. Você vai compensar trazendo alimentos de boa qualidade para sua casa, ingredientes de boa qualidade para sua casa. Essa prática do glifosato é com todos os nossos grãos, incluindo milhetos, cevadas, trigo sarraceno, aveia, ervilha, milho. Todos ou a maioria dos grãos são realmente pulverizados com glifosato. Certo, então como você navega por tudo isso, coma pão e coma o que você quiser. Agora, se você come fora o tempo todo, se essa é sua prática diária, então você deve ficar mais vigilante. Mas se você sai uma vez por semana, ou coisa assim, não é diariamente, então você não precisa se preocupar muito com isso. Apenas aproveite sua comida, sua massa, aproveite o que quer que você esteja a comer, não se preocupe com isso. Você tem caminhos de desintoxicação, seu corpo é capaz de lidar com a comida que você come, mas é o cotidiano realmente que você precisa se preocupar. Então, a primeira coisa que eu recomendaria é que você compre orgânico. Se for possível para si, compre orgânico, ainda que de vez em quando. Grãos orgânicos não pulverizados com glifosato. Alguns deles são enriquecidos, então você precisa ler o rótulo, procurar grãos integrais não branqueados. Grãos integrais definitivamente não são enriquecidos. Às vezes são branqueados, sim, às vezes não são, então você precisa ler. E grãos não pulverizados com glifosato, por favor. Então, essa é a primeira dica que eu daria assim. Compre orgânico. Se você for comprar pão, compre de fermento natural. É fermentado, é excelente. O glúten é quebrado, é mais digerível. Então, essa é a primeira dica. Compre orgânico se você puder. Se você for fazer pães, bolos em casa, procure por farinha orgânica não branqueada e não enriquecida, mas procure por um orgânico de grãos integrais. Se onde você estiver, você puder encontrar certos produtores locais, você pode encontrar grãos orgânicos não enriquecidos, que são realmente mais nutritivos, com menos glúten. E você também pode procurar por produtores importados, mas você precisa saber quem é um produtor, porque não é porque é importado que é sempre bom. Então, acredito que o problema não é o glúten. Às vezes pode ser sim, mas na maioria das vezes não é. E minhas poucas conclusões são: certifique-se de que você está a comprar grãos orgânicos, certifique-se de que sejam orgânicos fermentados, e se você for comprar pão, escolha de fermento natural. Tente obter não branqueados, não enriquecidos o máximo possível e no resto do tempo coma com liberdade, aproveite a sua comida. Muito obrigada por ouvir e lembre-se de se juntar a mim todas as segundas, quartas e sextas-feiras para um novo episódio do podcast Além dos 40. Se você achou isso útil, eu adoraria que você deixasse uma avaliação do podcast. Essa é a maneira número 1 de você me agradecer. Muito obrigada.